programa hoje, Me Liga, está com uma entrevista com o Dr. Eric Carvalho, cirurgião ortopedista, especialista em mão. Uma entrevista muito interessante em que ele relata alguns fatos da profissão dele e até alguns dados pessoais. Também o nosso espiritualista Robson estará conversando com vocês no programa. E por último, estaremos apresentando um novo conjunto, o Coringa. São pessoas aqui da cidade, em formação de conjunto, já com CD gravado e com muita possibilidade de fazer sucesso. Gostaria também de convidar a todos para um novo quadro do programa Me Ligue. Esse quadro vai se chamar Momentos em Família. Esse quadro vai estar à disposição das pessoas que querem mostrar algum momento na família, alguma data, alguma reunião em família ou algum lugar na família, em casa ou em outros lugares. Estaremos à disposição de quem quiser mostrar na televisão esses momentos. Liguem para o programa e conversem com Maria da Graça. O telefone é o do programa, que está embaixo, aí à disposição de vocês. E as pessoas também que querem mostrar a sua parte cultural, conjuntos, vou reforçar novamente as pessoas na área musical ou cultural que queiram mostrar o seu trabalho dentro do programa, liguem e nós estaremos à disposição de vocês. Vamos ao programa. Estamos novamente com o Dr. Eric Carvalho, especialista em cirurgia de mão, formado na PUC. Na primeira entrevista ele falou muito sobre a cirurgia na síndrome do carpo, né? A patologia, uma das mais frequentes e que ele trata. E aí eu gostaria de novamente retomar algumas perguntas, né, que os telespectadores fizeram de outros traumas que ele costuma tratar dentro da especialidade dele. Quais são as outras patologias, os outros problemas mais comuns, doutor Eric? Bom, os problemas mais comuns que o cirurgião de mão enfrenta, acho que disparadamente o túnel do carpo dentro do consultório, junto com o dedo em gatilho, que é uma inflamação dos tendões que fazem o movimento de flexão. Vamos mostrar ali, flexão dos dedos, né? Os tendões passam pela parte anterior da mão, né? E tem polias aqui que prendem os tendões junto ao osso para que o tendão possa deslizar de uma forma, né, suave e não ter nenhuma deformidade, né? E às vezes as inflamações acometem essas polias e o dedo começa a fazer um bloqueio, né? Ele tranca e não fica com o movimento, né, normal que ele teria que ter. Para mim essa é a segunda queixa mais frequente do consultório, né? As inflamações, as tenosinovites, né, que são, acho que junto com o túnel do carpo, uma porcentagem bem grande do consultório, né? Tem-se também o trauma, né, que o trauma também é frequente, ainda mais em Novo Hamburgo, com os setores industriais que tem, a região do Vale dos Sinos também, né, envolvem as fraturas, os esmagamentos, né, amputações, né, o cirurgião de mão lida aqui em Novo Hamburgo com uma grande frequência com isso, né, principalmente as empresas. Isso no setor de acidente de trabalho. Acidente de trabalho, principalmente couro calçadista, metal mecânico, né, estofados. Acho que semanalmente eu tenho pelo menos um acidente, né, de trabalho e encaminham para o hospital Regina ou para a Unimed. E acho que isso perfaz aí quase a totalidade dos atendimentos do cirurgião de mão. É uma especialidade muito técnica, né? Ela depende muito da habilidade do cirurgião, né, em lidar com o que acontece, e os resultados da mão variam muito. A mão é muito complexa, né? Então pode variar desde um resultado extremamente satisfatório a um resultado não muito satisfatório, dependendo do grau das lesões que acometem em cada tipo de acidente. A mão tem uma estrutura, né, muito cheia de ossos pequenos, né, e é bem complexo mesmo, mas nas fraturas que tem, que costumam vir lhe procurar o senhor atender, aonde que é a fratura mais comum? A fratura mais comum são as fraturas das falanges, né, e do metacarpiano. Depende de faixas etárias também, né, a fratura do punho no rádio distal, né,
adultos jovens e idosos, ela é bem frequente pelas quedas ao solo, né? Nos adultos jovens com aquelas quedas com acidentes automobilísticos ou esporte, alguma coisa envolve uma energia bem maior, assim, e nos idosos nas quedas do dia a dia, né? Com uma perda de massa óssea comum, né, na terceira idade, apesar da suplementação, né, de cálcio, que é recomendável, né, quando se tem osteoporose. As fraturas são às vezes menos complexas, mas às vezes também de tratamento mais difícil por essa densidade óssea ser mais diminuída. Nos idosos, nos idosos, as fraturas são mais comuns aqui, daí? Não, depende da queda, mas o rádio distal é o mais frequente assim no idoso, assim. Ele quebra com frequência porque ele normalmente cai no banheiro, tomando banho, ou escorrega numa ponta do tapete, que não tem, isso é uma coisa importante, tem em casa, né, a proteção para o tapete não escorregar, embaixo o antiderrapante. Então são do corrimão, de não ter um apoio. Isso são questões de prevenção, né? Prevenção de lesão. Isso é importante o senhor falar para os telespectadores poderem saber o que podem fazer para evitar esse tipo de queda e fraturas. Né? Um corrimão ao lado do vaso, né, tapetes com antiderrapante, né, cuidado com quinas e com móveis, né, e com dobras também de tapete, essas coisas no chão. O calçado que o idoso usa, para que ele tenha sempre uma ajuda na hora de se locomover uma distância curta, né, que tenha alguém prestando atenção, ou ele próprio também, né, que a cama, né, tenha uma altura que ele possa sentar e encostar os pés no chão, para que ele possa levantar de uma forma mais tranquila, né, e que ele tenha também um acompanhamento médico frequente, né, para tratar as patologias de base, né, que poderiam causar quedas também, hipertensão, diabetes, entre outras muitas. Né. Isso no caso um clínico daria daria essa base para eles, né? Ajuda, porque ter uma fratura todas as pessoas vão ter ao longo da vida, ninguém passa a vida inteira sem ter um acidente, né. Uma pessoa está isenta de ter algum problema, mas se puder minimizar isso, né, e ter menores complicações, eu acho bem importante. O senhor falou nas fraturas dos idosos. E crianças, é comum também? Crianças é muito comum, eu acho que pelo grau de atividade, né, pelo aquele grau de uma certa falta de noção do perigo, né, a criança não tem uma ideia do quanto as coisas são perigosas e do quanto isso pode causar uma lesão. Fraturas de punho e antebraço em crianças e cotovelo também são muito frequentes. Acho que não tem nenhum ortopedista em nenhum plantão de hospital que não atenda um número razoável de crianças por semana com fratura. Né? Mas isso faz parte da idade, do nível de atividade. Né? No caso, não vai faltar trabalho? Não. Não. Para quem quer trabalhar, não falta trabalho. Me diz uma coisa, assim, quanto à procura de profissionais na sua área específica, porque é uma super especialidade, né? É difícil encontrar profissionais do seu gabarito, do seu trabalho, para tratar especificamente uma parte determinada como a mão? O difícil hoje em dia é convencer um cirurgião de mão, não existem poucos, sabe? Acho que em torno do Rio Grande do Sul somos em torno de quase 30 para o estado inteiro. Não existem poucos. O que existe, na verdade, é uma dificuldade de eles saírem dos centros maiores, né? E de virem morar. Por exemplo, como eu, que hoje moro em Novo Hamburgo, resido na cidade. É difícil que a pessoa saia do grande centro e venha e aposte, né, na verdade, em ter uma receptividade da cidade e de ter o seu ganho para o seu sustento da sua família. Eu acho que esse é o problema maior hoje em dia. Até que para os cirurgiões de mão que têm se formado ultimamente, os mais jovens, eles têm ido para cidades do interior. Eu acho que estão se espalhando um pouco mais agora. Mas eu acho que o grande problema é esse. Está faltando um pouco de cirurgião de mão. Eu acho que a sociedade brasileira já pediu para que fossem abertas mais vagas de residência. Até a PUC em 2014 abriu uma vaga, né? Nós vamos ter um residente específico de cirurgia da mão, né? Então, acho que a questão maior é essa. Como é a questão médica em geral, né? É trabalho versus remuneração. E condições, né, de estrutura para poder exercer as atividades também. É uma especialidade muito técnica que necessita de algumas coisas refinadas, né, de um microscópio, às vezes, para fazer um reimplante.
de um hospital que tenha material para condições de se trabalhar, né, que tenha condições. Então não é todo centro que tem isso. Normalmente as cidades maiores têm um hospital, ou que se tem uma universidade que tem interesse em se ter uma estrutura médica ao redor, tem uma estrutura montada e voltada para isso. Tá. Falando nesse assunto de profissionais, doutor Érico, qual é a sua opinião desta notícia, ou desta situação política de importação de médicos de Cuba, em torno de 6 mil para o Brasil, pela necessidade de ter mais médicos no país? Qual é a sua opinião desse tipo de conduta? Eu acho que, na verdade, não faltam médicos, faltam, na verdade, o que nós estamos conversando, estrutura e salário, né? Eu acho que se olhar os grandes centros e as grandes cidades, os próprios hospitais que atendem a massa da população são deficitários. Não conseguem exercer um atendimento de forma ordenada e organizada, né? As filas de espera são gigantescas, então eu acho que é uma questão, na verdade, de um cobertor curto. Tu não vai estar resolvendo o problema, tu vai estar trazendo pessoas para atender outras pessoas sem ter a formação necessária para que isso ocorra. Para simples poder gastar menos, para ter uma remuneração menor. Então eu acho que isso, na verdade, é uma questão mais ideológica e política do que realmente necessidade, né, da população. E houveram protestos agora dos médicos e manifestações durante o dia 25 de maio, né, que relatam isso, né? Então, próprios jornalistas, né, de meios que são sérios têm opiniões semelhantes, né? Na verdade, não faltam médicos, faltam condições de trabalho e remuneração adequada. Isso talvez, então, seja uma resposta que o governo está dando para cobrir aquela ineficiência política e estrutural da parte de saúde no país atualmente? Talvez sim, ou talvez também por uma questão de perpetuação do poder também, né? De se manter, na verdade, utilizando as comunidades carentes. Isso é uma questão, acho que, muito, muito polêmica, né, de se conversar. Mas se tu vai trabalhar no interior do Pará, não adianta tu ter um bom médico lá, se tu não tem um posto de saúde com material adequado para ele trabalhar, que ele possa resolver um problema. Ele vai ter que encaminhar uma pessoa de helicóptero, vai ter um helicóptero que vai buscar alguém no interior do Pará para levar para uma cidade maior. É muito polêmico, né? Muito polêmico, e eu acho que a resolução está tão mais perto e tão mais fácil do que essa. É o diálogo. Essa negociação com o Conselho Federal de Medicina e Associação Médica do Brasil está havendo muito pouco, ou nenhuma, em função de soluções para esse tipo de situação atual, né? Mas essa estrutura atual que o país não consegue oferecer, né? Seria uma resposta que o governo tem que dar para as pessoas, contratar mais médicos, está tudo solucionado. Isso é uma coisa enganosa, então. Eu acho que é enganosa, porque a população quer ser atendida, não importa por quem. Né? E bem atendida, né? Ele quer que tenha um profissional que atenda ele, na verdade. Ele não vai estar sabendo se esse médico vai ter condições de atendê-lo, se vai ter noções de conhecimento do local onde trabalha, né? Se fala muito em medicina preventiva. Eu acho que a medicina preventiva ela é essencial. Ela tem que ter condições de ser feita. Você tem que ter condições de solicitar exames para o paciente para saber se ele tem alguma coisa, para orientar ele como manter o estado de saúde ou como melhorar o que ele tem, como visitar os locais que ele mora. Mas para isso tu tem que dar incentivo para uma pessoa levar a sua família para o local, se instalar naquele local, receber um salário digno de acordo com o que ele estudou, com 6 anos de faculdade, sei lá eu quantos anos de residência que ele fez. No seu caso são mais 5 anos, né? Eu acho que no meu caso sim, mas eu sou um super especialista, eu não tenho como exercer minha função numa cidade onde não tem um hospital que tenha condições de fazer, mas uma pessoa que fez medicina interna ou que fez uma outra especialidade, ela tem condições principalmente a parte clínica, de trabalhar melhor num local que dê condições. Os postos de saúde do interior do estado e do interior do Brasil não tem essa condição. Não tem. Os médicos vão para lá, recebem 1, 2 meses, no terceiro mês não recebem mais. Acho que essa é a questão
que não se fala na mídia, não dá para chegar a uma conclusão do porquê que não é falada a verdade, né? São poucas pessoas que falam, mas é como eu disse, é muito mais político do que, né, realmente resolutivo. Uma solução, né? Bom, doutor Eric, assim, a gente estava conversando sobre questões de fratura. Eu queria voltar um pouquinho para falar sobre o engessamento da mão. Assim, existe técnicas, existe alguma situação mais específica para a gente ter um engessamento de mão? Porque muitas pessoas se queixam que a mão é engessada assim, né? Ou assim, ou de uma forma... Eu acho que isso está centralizado diretamente no profissional que atende, né? O médico tem que saber como indicar a imobilização engessada, quando indicar a imobilização engessada, em que posição isso ser colocado, né? Cada fratura tem o seu pormenor, né? A gente pegar, por exemplo, uma fratura de punho, né? Muitas vezes elas são imobilizadas com desvio, né? Do lado da mão para o lado da una e com um leve grau de flexão. Por quê? Porque é uma questão ligamentar, mas o que essa imobilização tem que conter? Os dedos têm que ficar livres para poder ter mobilidade, ela não pode estar muito apertada nem muito frouxa, né? Isso tem que ser feito por um técnico gessista com curso, né? Certificação de um técnico gessista. Ele sabe dar atenção no gesso, ele sabe como fazer, o médico também sabe como fazer, né? Então isso é muito importante que ele seja atendido por uma pessoa que entenda o que está sendo feito. Primeira coisa, saiba como fazer. E isso hoje em dia é um grande problema nos hospitais públicos, principalmente, né? Que não tem uma pessoa especializada ou com curso, não são todos os hospitais que contratam esse profissional, né? Então esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu acho importante é que sempre que estiver um problema com o aparelho engessado, ou está apertado demais, ou está de menos, ou está muito desviado para um lado que não deveria estar para o outro, o paciente tem que relatar esse tipo de questão. E se não se sentir seguro, procurar uma pessoa que tenha, na verdade, condições de informar ela o que é correto. O que a gente tem muito de questionamento das pessoas é que vão lá corrigir uma fratura, engessar suas mãos, e aí tá torto o engessamento, e ele diz, o médico, né, mandou engessar, a mão ficou torta, né? Isso é uma coisa bem comum de acontecer, ou para cima ou para o lado, como o senhor falou, e aí a queixa é de não, a minha mão ficou torta por causa desse engessamento que foi feito. Na realidade não é bem isso, né? Não, na verdade a posição que a articulação fica é para que os ligamentos tentem corrigir aquela fratura. Por exemplo, corrigir uma posição um pouco melhor do que ela estava quando quebrou. Por isso que o punho, por exemplo, fica nessa posição de desvio. Mas ele não fica sempre naquela posição de desvio. Na terceira ou na quarta semana de imobilização isso é corrigido. Então, na verdade, a posição do ligamento é só para manutenção da fratura no local. A mão não vai ficar torta por isso. Ela pode ficar torta, entre aspas, ou porque a fratura foi muito grave, ou porque falta material ósseo no local da fratura, principalmente nos idosos, para corrigir aquilo de uma forma correta, ou porque era indicação cirúrgica e como o paciente atende no Sistema Único de Saúde não consegue uma indicação cirúrgica breve. Esse é um outro problema, né? Teria que ser, às vezes, chegar muito mais rápido do que realmente chega, né? Então não é pelo modo de mobilização. Óbvio que se for mobilizado de uma forma muito desviado vai ter suas complicações, mas não da questão do movimento. E tem a fisioterapia, né? Que também essencial. É importante depois para essa recuperação de movimentos, né? Eu digo que é 50%. 50% do tratamento com imobilização e 50% é fisioterapia. E isso muitas vezes as pessoas se esquecem que tem que fazer. A fisioterapia, a procura da movimentação antiga da mão, né, com exercícios, né? É muito difícil tu ter um resultado satisfatório sem reabilitação. Na cirurgia da mão isso é praticamente impossível. Então tem que fazer a reabilitação. O procedimento cirúrgico, ortopédico foi feito, engessamento, mas a fisioterapia ela é fundamental para recuperar os movimentos anteriores, né? Doutor Eric, seus planos futuros na sua carreira, já que é um médico jovem aí, tem muita coisa pela frente, o que tem de perspectiva? Na verdade, agora a gente está procurando, os cirurgiões de mão, né, nós estamos procurando fazer as cirurgias de uma forma menos invasiva possível.
Todos nós temos saído para cursos fora do país procurando exatamente isso, né? Procurando locais onde isso seja feito, porque se sabe hoje em dia que quanto menor o grau de lesão que se faça num procedimento cirúrgico, melhor o resultado final. Então, meus planos são para sair, eu já tenho alguns centros em vista, né? Esse ano eu vou tentar sair pelo menos 2 a 3 semanas, né? Estou tentando ver o mês de outubro, que seria um mês mais tranquilo para mim, para sair, para tentar trazer algo de mais novo que tem sido feito, né? As novidades na cirurgia da mão não são grandes, né? Porque nós chegamos num patamar na medicina hoje que as evoluções vão se dar agora de uma forma mais lenta, né? E para tentar trazer essas técnicas e tentar trazer o que de melhor se faz no mundo, para que os pacientes tenham um atendimento satisfatório e possam se sentir, né, atendidos por um profissional que tenha a capacidade de resolver os seus problemas. E isso nós vamos ter aqui em Novo Hamburgo. A gente estava conversando antes sobre a sua residência. O senhor mora aqui em Novo Hamburgo? Moro aqui em Novo Hamburgo há quase um ano. Né? Foi uma escolha que eu fiz com a minha esposa. Primeiro, pela questão de trabalho, a cidade me recebeu muito bem. Né? Eu acho que isso é uma questão que deixa a gente muito satisfeito, né? Tu vir para um lugar de trabalho. Eu trabalho aqui desde 2006, né? Final de 2005, início de 2006. E acho que vir morar aqui só melhorou, na verdade, né? Eu não tenho que ter mais estrada, que é uma coisa extremamente desgastante, né? Para quem mora em Porto Alegre e trabalha em Novo Hamburgo. Eu acho que valoriza a região, né? O profissional morar aqui valoriza a região, valoriza as pessoas que moram na região. E fica, na verdade, habituado, porque é muito bom morar aqui. As coisas são perto, né? As pessoas são receptivas, né? Então, te deixa muito satisfeito. Assim, as pessoas ficam satisfeitas. Receberam muito bem a minha esposa, que é uma coisa que eu tinha um pouco de receio no início, porque ela abandonou toda a vida dela para vir para cá. Né? Então, eu estou bem satisfeito em estar aqui, eu gosto de morar aqui, não estou nem um hamburguense de coração. Então, nós, no Novo Hamburgo aqui, temos o privilégio de ter um especialista desse gabarito, com essas intenções de melhorar mais os seus conhecimentos para dar à população de Novo Hamburgo e região, né? Não é só Novo Hamburgo, mas de todo o Vale dos Sinos pode migrar para cá e não só necessariamente para Porto Alegre, né? Nós temos aqui os hospitais que podem fazer procedimentos de alta precisão, né? Então, temos que divulgar o Dr. Éric aqui em Novo Hamburgo, já que ele é o nosso já conterrâneo aqui da terra, e queríamos agradecer a sua participação no programa Me Liga, né? O apoio da nossa Unimed aí, e talvez num outro momento voltar novamente a entrevistá-lo, a ver outros aspectos conforme ao público solicitar, né? Porque nós tivemos algumas perguntas, né? Essas, por exemplo, de traumas de trabalho, né? E algumas questões particulares, né? Por exemplo, seu hobby. Qual é o seu hobby, doutor? Eu, como cheguei a Novo Hamburgo, eu vi que todo mundo, principalmente meus colegas, jogavam tênis e comecei a fazer aula de tênis. Hoje eu pratico tênis 2 a 3 vezes por semana. Não posso dizer que eu jogo tênis, né? Porque eu faço aula há menos de um ano. Eu tento jogar tênis. Essa é a verdade. Como todo hamburguense, eu corro, tento correr e ando com meus cachorros na Maurício Cardoso. Né? Eu tenho 3 cachorros, então já viu, né? Tem energia de sobra. Né? Eu gosto de passear pela região, eu gosto de ir nos restaurantes. Né? Eu gosto de andar por todo o Vale dos Sinos, né? E a Gramado Canela também, que fica mais próximo. Acaba te habituando com um estilo de vida um pouco mais tranquilo. E sobra tempo para isso, então? A gente tem que fazer sobrar tempo, né? Eu acho que a família é importante, não é só o trabalho, né? Tem que tentar dividir as questões. Tá. Mais uma pergunta aí, doutor Éric, que mais da minha área também. Quantas pessoas, assim, na área emocional, o que representa a mão para as pessoas? Como é que o senhor trata essa parte tão importante que é o afeto em relação à sua mão, o tratamento que as pessoas fazem em função dela? O que representa? Eu acho que o paciente, quando procura um médico, ele está fragilizado. Ele procura
não só uma resposta para as doenças que ele tem, mas também uma questão de uma pessoa que tenha empatia, que saiba que o paciente sente, que se coloca no lugar, ainda mais com a mão. A mão, a pessoa que não tem uma mão funcionante, ela não consegue exercer plenamente todas as atividades dela do seu dia a dia, né? Então, eu acho que o paciente não é só a mão, para começar, mas aquela mão pode estar representando um problema para o paciente, né? Então, eu procuro, na verdade, ver as queixas do paciente, né? Atender ele bem, tentar verificar se a mão é realmente o problema ou se a mão é realmente um problema secundário, né? Se aquela carga que ela traz emocional relacionada àquela mão dela, o que repercute isso no dia a dia dela, o que isso influencia, né, no trabalho, até na prática esportiva. Eu acho que um grande problema que eu vejo nos médicos hoje em dia é essa questão do atendimento. O paciente tem que ser bem atendido, tem que ter suas queixas, né, respondidas, tem que ter o tratamento feito de forma correta e tem que ser avaliado por inteiro. Ele não pode ser avaliado simplesmente como um dedo, uma mão ou um punho, né? Isso eu na PUC com os residentes eu tento passar isso para eles, que essa é a questão mais importante. O paciente é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Não simplesmente uma resolução de um problema. Por exemplo, tem uma fratura, tu vais ali, fixa aquela fratura e está resolvido o problema. Não, ele tem queixas, ele tem problemas, né? Ele tem que ter... e a mão é um primeiro contato da pessoa com o seu relacionamento externo, né? Isso é acho que a questão, tocaste num ponto que é primordial, né? Desde o cumprimento a uma pessoa até a questão estética também, né? Então a primeira coisa que muitas pessoas olham nas outras é a mão, né? Então eu acho que isso tem que ser bem visto, bem lembrado, né? E colocado para o paciente, que o paciente veja em ti, na verdade, que tu não está só interessado em resolver o problema físico dela também. Também que tu dê a questão emocional, que ela é importante. É uma pessoa inteira, né? Doutor Eric, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no programa Me Ligue, né? E uma próxima vez talvez a gente volte a conversar, que tal? Eu que agradeço, né, a possibilidade de falar contigo e com os telespectadores, e me coloco à disposição sempre que tu precisares aí de mim ou que eu tiver alguma questão que eu possa ajudar.